Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês na confeitaria. Para quem não me conhece, eu sou a Ju Stivanelli e a confeitaria entrou na minha vida há mais ou menos 5 anos, faz mais de 5 anos, para falar a verdade, né? Mas como começou, antes eu trabalhava com móveis planejados, né? Estudei um tempo arquitetura, mas acabei parando também. E a gente tinha planos de morar no exterior, mas bem quando a gente estava se preparando para ir, eu descobri que eu estava grávida. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu não queria trabalhar fora, né, e deixar meu filho. Eu queria cuidar dele pelo menos até os 2 anos dele, ver toda a fase dele, né? Não perder nada, que nem acho que muitas mães, assim, têm essa vontade também, né? Antes de engravidar, eu já havia feito algumas vezes ovos de Páscoa, aqueles docinhos dos potinhos. E aí eu pensei, meu, o que que eu vou fazer para trabalhar em casa, né? E aí eu sabia mexer com maquiagem, já sabia fazer unha, então tentei fazer um blog de maquiagem, não deu certo. Aí comprei todas as coisas para fazer unha também, e também não deu certo. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí uma vez eu fiz um bolo pro aniversário de uma amiga minha. E ela falou, Ju, por que que você não faz bolo, né, pra vender? Olha que lindo, não sei o quê. E aí eu falei, vou tentar, né? Não custa nada. Na época, no Facebook tinha aqueles grupos de leilão e tudo mais. Aí eu catei e falei, fiz um, acho que na época tinha dado uns 3 quilos. Dei lá lance inicial de R$ 20, só pra ver como que ia sair. E no final vendi ele por R$ 50, mas toda feliz, né? Então, aí daí pra frente eu comecei a fazer alguns bolos, assim, pra quem era da família. Qualquer oportunidade que surgia, eu já fazia um bolinho. E aí meu filho nasceu, graças a Deus a empresa fez um acordo comigo, né? Então eu não precisei trabalhar tanto que a gente até achou que ia precisar ir, né? E eu fiquei desesperada porque não tinha com quem deixar ele, né? E ia ser muito difícil. Eu falei, meu, eu vou ter que levar ele para trabalhar junto comigo. E no final deu tudo certo, graças a Deus. Eu não precisei, né? Voltar. Então, e aí todo mês aniversário dele eu fazia um bolinho, né? Inventava moda. E nessa época eu já comecei a vender, né? Mas era difícil, porque parece que faz muito tempo, mas 5 anos atrás a gente não tem toda a informação que a gente tem hoje. Muita gente, tipo, eu ia perguntar, nem me respondia. Se alguém vem me perguntar, geralmente eu posso ajudar, eu ajudo com o maior prazer, mas antes não tinha isso, né? E aí a gente procurava no YouTube, eu assinei curso, né? Mas não sanava todas as dúvidas, as maiores dúvidas, assim, no dia a dia, geralmente, tipo assim, foi muito na raça, muito errando mesmo pra aprender. E o meu primeiro ano, ele foi de muito teste, assim, sabe? Foi eu fazendo vários modelos de bolo pro Nicolas, pra família, surgia qualquer coisa, eu já tava ali fazendo um bolinho, né? E aí eu acho que eu comecei a ter um nome, pra falar a verdade, eu nem comecei como Ju Stivanelli, né? Eu comecei como Delícias da Ju. E aí depois eu senti a necessidade de mudar, porque tinha muitas Delícias da Ju pela região, né? Então até confundiam. Então aí eu falei, vou dar o meu nome próprio, né, pra marca. Eu acho que vai ficar mais a minha cara. Aí eu senti a necessidade, né, de mudar, então, o nome. Foi mais ou menos quando eu tinha 1 ano de confeitaria. Nesse 1 ano eu fiz os bolos, né, os bolos para clientes, mas os bolos bastante em casa também. E foi aí também nessa época, mais ou menos nesse tempo de 1 ano, que começaram a me pedir bolos com pasta americana, doces personalizados, né? E eu falei, vou encarar também essa aventura aí. E aí, até que no começo mesmo eu fiquei, nossa, será? Pasta americana? Muito difícil. Eu falei, não, mas eu vou tentar, né? E aí eu comecei também com o aniversário do Nicolas, e aí fiz os personalizados, tudo. Nossa, ficou lindo.
E comecei então, porque eu nunca testei as coisas com o cliente, eu sempre fiz antes para mim, para depois ir e fazer para os clientes. E foi a partir desse momento que eu comecei a fazer mais os bolos mais personalizados, os doces personalizados, né? Que aí eu fui criando um diferencial. Só que aí eu também fazia os brigadeiros gourmets, fazia sobremesa, fazia doces finos para casamento, né? Então eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, né? Abraçando tudo, assim. Tudo que me pediam eu fazia. E eu comecei a ficar muito doida, porque eu falei, meu Deus, eu não tô dando conta, é muita coisa, né? E era mãe, esposa, casa, marido, tudo, né? Então eu não, sabe, eu falei, eu vou precisar parar com alguma coisa, né? Então aí nesse ano eu decidi parar com os doces personalizados, os bolos cobertos em pasta americana também. Hoje eu trabalho com os bolos cobertos em buttercream, mas aí a decoração toda é em pasta americana. E porque assim, me perguntaram várias vezes, Ju, você não pensa em abrir uma loja, né? Contratar pessoas para te ajudar? E pra falar a verdade, agora, no momento, não, eu não penso, tipo assim, ainda dou prioridades para outras coisas, sabe? Então, eu pretendo no futuro, sim, talvez, abrir alguma coisa, mas essa não é a prioridade agora. Então, esse é um resumo bem breve mesmo da confeitaria na minha vida, né? Se eu for pegar para contar a história bem detalhada para vocês, acho que demora um pouquinho mais, mas pode ficar para outra ocasião também, né? E- Mas assim, eu agradeço muito a Deus pela confeitaria. Teve uma época que a gente ficou com muito medo, porque aí meu esposo ficou desempregado. Eu falei, meu, agora é só a confeitaria. E será que vai dar conta? Porque até então a gente não tinha esse peso da confeitaria ter que dar conta de tudo. E graças a Deus deu, foi ele que a gente viu que a empresa andava com as próprias pernas sozinha. E que eu percebi, né, que já não era mais uma coisa amadora, né, já era realmente um profissional mesmo, porque demorou muito para cair minha ficha para falar, nossa, eu sou uma profissional mesmo nessa área, né, não sou mais amadora, então demorou muito, muito mesmo para cair minha ficha, e, mas hoje a gente sabe que, nossa, não é fácil, não mesmo, ainda mais pra gente que é mãe, que tem a casa, que tem os filhos, tem o marido, a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente teve vontade de desistir, né? Eu principalmente com os meus erros no começo, de precificações, mas eu agradeço a Deus por não ter desistido, porque eu penso, se eu desistir, eu vou ficar pensando, nossa, eu poderia, será, ter chegado lá e não cheguei? Então, essa, eu acho que esse é um dos motivos para eu nunca, tipo assim, ter desistido, né? Não o principal, claro que tem toda a minha família, meu filho, eu fico pensando, meu, se eu voltar a trabalhar fora, com quem que eu vou deixar meu filho, sabe? Como que eu vou fazer e tudo mais. Então, hoje eu acho que eu já não, por mais que muitas vezes me deu vontade, hoje eu, eu não saberia ficar sem a confeitaria, né? Mas resumindo, a confeitaria, ela é um presente de Deus para minha vida. E tudo que eu faço, eu falo, é dom de Deus. Eu não imaginaria se vocês me falassem há 7 anos atrás que eu iria estar vivendo tudo isso, eu ia falar, não, jamais, né? Então, eu agradeço muito, muito a Deus mesmo, a minha família por me apoiar sempre. E é isso, é um pouquinho do que é a confeitaria na minha vida.